hora da gente voltar lá para os Estados Unidos. A candidata derrotada nas eleições, Kamala Harris, discursou ontem, no começo da noite, horário de Brasília, reconhecendo o resultado. Buscou manter uma mobilização mínima entre os eleitores democratas, falou do processo de transição de governo. O nosso correspondente em Washington, Eliseu Caetano, tem mais detalhes. Bom dia, Eliseu. Oi, Colombo e Lívia, muito bom dia para vocês aí no estúdio, para todo mundo que acompanha a programação da Jovem Pan News, 6 horas da manhã com 48 minutos neste momento aqui na costa leste americana, e a gente segue acompanhando de perto todas as repercussões da vitória de Donald Trump como 47º presidente dos Estados Unidos. Como você disse, Colombo, ontem já no final da tarde, início da noite, foi a vez de Kamala Harris, atual vice-presidente e rival nas urnas do republicano, de assumir que havia perdido a eleição para o Donald Trump. Ela o fez dentro da Howard University, uma universidade historicamente negra aqui nos Estados Unidos, local esse, onde estudou e de onde acompanhou o resultado, a contagem dos votos, a apuração da eleição deste ano. Na ocasião, ela saiu sem falar com a imprensa ao perceber que havia perdido a eleição presidencial desse ano, mas voltou à sua alma mater, na noite de ontem para fazer um discurso oficial. Poucos minutos antes do discurso, ela ligou para Donald Trump. Foi uma ligação rápida, segundo os assessores mais próximos. Ela parabenizou ele e foi muito educada, direta e rápida na ligação, viu? Agora, em seguida, nesse discurso, ela prometeu continuar lutando pelos ideais que impulsionaram a sua campanha presidencial. Ela também alertou sobre os possíveis tempos sombrios que podem vir para uma multidão. Aliás, mesmo a multidão que acompanhou aí a contagem dos votos e tinha preparado uma festa para a democrata. A gente separou 2 trechos da fala dela na noite de ontem. Vamos assistir. O resultado dessas eleições não é o que nós queríamos. Não é o que nós lutamos para que fosse. Não é o que votamos para que fosse. Mas quero deixar claro, a luz da promessa americana sempre vai brilhar forte enquanto nós não desistirmos e enquanto continuarmos lutando. As we keep fighting. Um discurso forte e que segue repercutindo na manhã de hoje aqui nos Estados Unidos. Ela, aliás, não estava sozinha, viu? Ela ficou o tempo inteiro acompanhada de seu companheiro de chapa, o governador de Minnesota, Tim Walz, que estava junto à multidão. E a gente separou um segundo trecho importante do que disse Kamala Harris. Eu sei. As pessoas estão sentindo e passando por uma série de emoções neste momento. Eu entendo, mas nós precisamos aceitar os resultados dessa eleição. Mais cedo, eu conversei com o presidente eleito Trump e dei os parabéns pela vitória. Eu também disse que nós vamos ajudá-lo e ajudar a sua equipe com a transição. E vamos trabalhar para uma transição pacífica de poder. And that we will engage in a peaceful transfer of power. Como a gente pôde perceber, com a voz um pouco vacilante, Kamala Harris prometeu continuar lutando pelos direitos das mulheres, contra a violência armada e também se comprometeu a realizar uma transição pacífica de governo para Donald Trump. Aliás, daqui a pouquinho, Lívia, Colombo, a gente vai falar sobre o governo de transição, que já começa a ser implementado aqui em Washington, D.C., na capital americana. Eu volto com vocês no estúdio. Eliseu Caetano, ao vivo e direto de Washington. Deixa eu ouvir um pouquinho o Kobayashi sobre o discurso da candidata derrotada Kamala Harris e essa tentativa de é claro, ela recorre aí a uma tentativa de mobilização. Vai ser muito difícil, né? Porque foi uma ventania republicana que varreu os Estados Unidos, governadores de estado, Senado, votação popular e, consequentemente, no colégio eleitoral para Donald Trump, a perspectiva iminente de controle da Câmara também, uma Suprema Corte simpática. Não vai ser fácil manter a mobilização, pelo menos num primeiro momento, da oposição a Donald Trump, né? Agora, ela já tenta marcar uma diferença exatamente no momento posterior à derrota, que é sinalizando para um processo
a aceitação do resultado e um processo de passagem de bastão tranquilo, exatamente o que não aconteceu quando Trump perdeu a reeleição para Biden, inclusive com a invasão do Capitólio estimulada por ele. E aí ela alfineta ele justamente porque era um ponto em que ela se diferencia dele, justamente naquela ocasião em que ele perdeu para Joe Biden. E a Kamala Harris seguiu todo o protocolo de uma derrota democrática. Ligou para o adversário, parabenizou, veio a público reconhecer publicamente o resultado das eleições, manifesta interesse numa transição pacífica de governo, do governo em que ela faz parte como vice-presidente para o novo governo agora eleito. E mais do que isso, finca ali, registra, deixa posicionado quais são as suas preocupações com o novo governo e levanta as bandeiras de sua campanha como causa, justamente para serem trabalhadas agora nesse processo que virá pela frente, que é um processo de Kamala Harris na oposição, se ela pretende, claro, voltar em algum momento ao cenário político eleitoral na disputa pela presidência dos Estados Unidos, jovem, que certamente será um nome a ser lembrado nas próximas eleições. Então ela faz todo o script que se espera de uma candidata democrata, de fato, não só do Partido Democrata, mas afeta a democracia, reconhecendo o resultado, alfinetando o seu oponente e deixando claro de que ela ainda é um quadro político que certamente comparecerá nas próximas eleições futuras.